Eu sou Marcelo Diniz, professor do IBET e coordenador do curso de especialização em Direito Tributário do IBET em Londrina. Hoje vamos falar sobre prescrição e decadência no direito tributário. A rigor, prescrição e decadência são temas muito antigos. Nós temos notícia de ordenamentos jurídicos muito antigos que sempre trataram da prescrição e decadência como instrumentos em prol da estabilidade das relações jurídicas. É uma espécie de tradição no direito de que tudo no direito tem um prazo para ser realizado. E se esse ato, esse direito não for realizado dentro desse prazo, haverá a perda desse direito, né? Seja pela modalidade de prescrição, seja pela modalidade de decadência. Um segundo ponto importante é que prescrição e decadência não são temas que foram criados pelo direito tributário. O direito tributário, nesse aspecto, ele funciona como direito de sobreposição. Então, o direito tributário ele vai pegar os institutos da decadência e da prescrição e vai dar uma conformação jurídica própria, vai estabelecer os efeitos jurídicos próprios. Um outro ponto que merece ser destacado é a análise da decadência e da prescrição sob a ótica da teoria geral do direito, né? Eu posso, portanto, nesse sentido, fazer uma análise tríplice da prescrição e da decadência sob o ponto de vista normativo, ponto de vista fático e da relação jurídica. Norma, fato e relação jurídica. Então eu tenho a decadência enquanto norma, enquanto fato, enquanto relação jurídica. Eu tenho a prescrição enquanto fato, enquanto norma, enquanto relação jurídica. Então vamos a um exemplo. O Código Tributário Nacional estabelece que o lançamento deverá ser realizado dentro do prazo de 5 anos, contados do ano seguinte àquele em que aconteceu o fato gerador. Isso vale para o lançamento de ofício. Suponhamos que um determinado contribuinte ele recebeu uma notificação de um lançamento depois de transcorrido o prazo de 5 anos. Suponhamos que ele recebeu essa notificação com 5 anos e 10 dias. Este fato se subsume à regra, à norma de decadência, que vai desencadear uma consequência, que é a relação jurídica de extinção desse crédito. Esse crédito, portanto, ele foi extinto uma vez que o direito da Fazenda Pública não foi exercido dentro do prazo legal. Portanto, a análise da decadência e da prescrição sob a ótica da teoria geral do direito, além de ser uma ferramenta muito poderosa, ela é imprescindível para se evitar confusões, porque eu posso me referir à decadência enquanto norma. Então, eu pergunto, qual é a norma decadência desse caso? Enquanto fato, eu pergunto, qual foi o fato que desencadeou a decadência? E, por último, qual é a relação jurídica concreta decorrente deste fato que se subsume a essa regra? Uma outra perspectiva da decadência e da prescrição é que, no direito tributário, decadência e prescrição têm um status constitucional. Muito importante se atentar para esse aspecto. A Constituição de 88, quando ela estabelece a competência para a lei complementar dispor sobre normas gerais de direito tributário, ela vai estabelecer que dentre essas normas gerais estão decadência e prescrição. Textualmente está no artigo 146. Portanto, apenas por meio de lei complementar é possível se disciplinar decadência e prescrição. E nesse contexto, o Código Tributário Nacional, não obstante seja uma lei na sua origem ordinária, de 1966, ele foi recepcionado com status de lei complementar pela Constituição de 1988. E o Supremo Tribunal Federal foi instado a analisar essa relação entre o Código Tributário Nacional, tratando de prescrição e decadência, e uma lei ordinária tratando dessa mesma matéria, mas sendo posterior a 88. No caso, a Lei 8.212, de 91, ampliou o prazo de decadência, ampliou o prazo de prescrição de 5 para 10 anos. O Supremo Tribunal Federal rechaçou essa possibilidade, rechaçou essa alteração, justamente com base na premissa de que decadência e prescrição em matéria tributária são temas restritos à lei complementar. Inclusive, isso é objeto da súmula vinculante número 8. Ainda sob a ótica constitucional, é importante definir que decadência e prescrição não são princípios, são regras.
E essas regras estão voltadas a um valor jurídico fundamental, que é a segurança jurídica. A partir da segurança jurídica, há dois outros corolários, que são a certeza do direito e a estabilidade das relações jurídicas. Portanto, decadência e prescrição não são fins em si mesmos, e sim instrumentos para a realização da segurança jurídica, no sentido de provocar uma estabilidade das relações jurídicas, né, e a certeza dos direitos subjetivos das pessoas. Entrando no Código Tributário Nacional, nós observamos lá no artigo 156 que decadência e prescrição têm um mesmo significado sob o ponto de vista dos seus efeitos. Eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. O Código Tributário Nacional situa tanto a decadência quanto a prescrição como formas de extinção do crédito tributário. Isso significa dizer que, ainda que esses dois institutos tenham uma conformação jurídica diferente, no campo dos seus efeitos, chega-se a um mesmo resultado, que é a extinção do crédito tributário, da obrigação tributária e da relação jurídica tributária como um todo. E vejam uma aplicação prática disso, né? Suponhamos um contribuinte que ele tenha efetuado um pagamento de um tributo, mas esse tributo ele já foi objeto de decadência. Suponhamos um outro contribuinte que fez também o pagamento de um tributo, de um crédito tributário, só que esse crédito tributário também já está extinto pela prescrição. Então, decadência e prescrição, né? Embora a decadência seja a perda do direito material e prescrição seja a perda do direito de ação, para o direito tributário o significado é o mesmo. Se esse contribuinte efetuou esse pagamento, seja por decadência ou prescrição, a obrigação tributária já estava extinta. O crédito tributário estava extinto. Portanto, em ambos os casos, os contribuintes têm direito de pedir a repetição desses valores que foram pagos indevidamente. Bom, vamos agora analisar a decadência, né, enquanto um instituto jurídico tipificado, né, típico no Código Tributário Nacional. Então, o tema da decadência nós vamos encontrar em dois grandes dispositivos, em dois dispositivos principais, que são o artigo 173 e o artigo 150, parágrafo 4º. Em segundo lugar, o que é decadência? Decadência no direito tributário é a perda do direito para a constituição do crédito tributário. E qual é o instrumento mediante o qual se constitui o crédito tributário? É o lançamento. Isso está no artigo 142 do Código Tributário Nacional. Em suma, decadência no direito tributário é a perda do prazo para se efetuar o lançamento tributário, que é um instrumento mediante o qual se introduz uma norma individual e concreta no sistema jurídico. É um instrumento mediante o qual se constitui o crédito tributário. A compreensão do prazo de decadência deve levar em consideração as modalidades de lançamento. Então, nós temos um tipo de lançamento, que é o lançamento por homologação, em que o contribuinte ele tem de realizar toda a atividade de quantificação, de notificação para o fisco e de antecipação do pagamento. Então, nesse caso, o Código Tributário Nacional vai dizer que o prazo de decadência de 5 anos, sempre de 5 anos, ele vai iniciar a partir da ocorrência do fato gerador. É o artigo 150, parágrafo 4º. Agora, em outras modalidades de lançamento, como é o caso do lançamento por declaração ou o lançamento de ofício, esse prazo de decadência ele começa a partir do ano seguinte ao da ocorrência do fato gerador. Para concluir a decadência, é importante atentar que prazos decadenciais não se interrompem e não se suspendem. Portanto, uma ordem judicial determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, no mandado de segurança preventivo, por exemplo, não tem o condão de impedir que o fisco promova o lançamento. Nesse caso, o fisco tem que promover o lançamento para prevenir justamente a decadência. Agora, a prescrição. A prescrição é a perda do prazo para o exercício do direito de execução fiscal. E esse prazo também ele é de 5 anos e ele vai fluir, como regra geral, a partir da constituição definitiva do crédito tributário. Então é importante atentar para essa data, para esse marco. Quando aconteceu a constituição definitiva do crédito tributário, porque é daí que vai começar o prazo de
5 anos. A prescrição, ela está sujeita à suspensão e interrupção. Então, acontecido, por exemplo, um parcelamento do crédito tributário, o parcelamento vai suspender a exigibilidade e este fato, esta suspensão, vai desencadear também a suspensão do prazo prescricional, algo muito importante. E, além disso, os prazos de prescrição estão sujeitos à interrupção. O Código Tributário Nacional vai dizer, por exemplo, que o despacho que ordena a citação numa execução fiscal, ele interrompe o prazo prescricional. E aqui há um detalhe interessante. O Superior Tribunal de Justiça, fazendo uma interpretação conjunta do Código Tributário Nacional com o CPC, tem entendido que, embora o CTN estabeleça que é o despacho que interrompe o prazo prescricional, na realidade, o despacho ele retroage a data da distribuição da execução fiscal. Então, com isso, a Fazenda Pública ela ganhou um excedente, ganhou um prazo a mais aí, e esse prazo a mais, inclusive, é muito criticado por parte da dogmática, de um setor da dogmática tributária, jurídico-tributária, e também de alguns setores da jurisprudência, justamente porque não é isso que estabelece o Código Tributário Nacional. Um outro exemplo de interrupção da prescrição está no fato de o contribuinte, de uma forma inequívoca, reconhecer a existência daquele crédito tributário. Isso também é um fato que caracteriza a interrupção do prazo, e quando eu tenho interrupção, zera o prazo anterior e começa um novo prazo. E para concluir, a prescrição intercorrente. Importante destacar que a prescrição intercorrente ela não está no Código Tributário Nacional, justamente porque é um fenômeno eminentemente processual. Ela está prevista na Lei de Execuções Fiscais e também está prevista no atual Código de Processo Civil em relação às demais espécies de execução. Então, a prescrição intercorrente, ela pressupõe o exercício tempestivo do direito de ação, ou seja, dentro do prazo de 5 anos. No entanto, em razão da não realização do direito da fazenda pública dentro de um prazo posterior de 5 anos também, seja porque ela não consegue citar o devedor, seja porque ela não consegue localizar bens, entende-se que se a execução fiscal ficar paralisada por mais de 5 anos, caracteriza-se, nesse caso aí, a prescrição intercorrente. É importante adicionar, a título de conclusão, que há um julgamento do Superior Tribunal de Justiça extremamente interessante, que merece ser estudado, onde foram fixadas uma série de teses jurídicas sobre a aplicação da prescrição intercorrente. Porque a riqueza dos casos concretos revela que nem sempre é fácil se definir o momento inicial desse prazo de prescrição intercorrente. Muito obrigado.